Só desligar o ventilador. Desligar o ventilador aqui porque tá fazendo um barulhão aqui. Muito bem, gente. Bom dia para vocês, né? Para mim é boa noite aqui, mas é uma alegria poder repartir a palavra de Deus com vocês, né? Eu não sei se vocês têm costume de dar opinião, interromper, mas fiquem à vontade. Se de repente estiver falando alguma coisa e surgiu uma dúvida, eu não tenho problema de ser interrompido, mas vocês façam segundo o costume de vocês, tá bom? É, Eu vou fazer uma oração e aí a gente vai estudar um tema que eu creio ser importante para o nosso tempo, né? O tempo do fim. Então, fecha os olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por mais um momento de poder nos unir, apesar da distância. A fé nos une e a tecnologia também, Pai. Que esse momento de estudo não seja apenas uma troca de informação, mas seja algo para o nosso crescimento espiritual e o nosso deleite. Transforme o nosso caráter, perdoe nossos pecados. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, é um prazer poder falar com vocês, né? Vocês vão ter um pastorzão aí, né? Pastor Sérgio aí é gente fina, né? É gente fina, a gente brinca muito, eu tenho muita amizade com ele, né? Passamos aí algumas coisas juntos aí na vida. E quando ele fez o convite para mim, prontamente, né? Tô aqui para ajudar ele, né? Enfim, é uma alegria, é uma alegria. Aproveitem, vocês terão aí um pastor de alto nível mesmo, né? Deus seja louvado e que ele continue aí abençoando vocês, né? Muito bem, gente. Eu queria falar sobre um tema interessante de que é sobre a nossa identidade adventista, né? Estamos vivendo nos últimos dias e a gente precisa entender qual é o nosso papel, nós como adventistas. Nós não somos apenas um grupo religioso, não somos uma igreja do, como eu costumo dizer, né, da esquina, do fundo de quintal. Nós somos um movimento profético e isso deve causar em nós uma responsabilidade e algo assim que traga em nós temor, temor, né? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Eu não trouxe nenhum PowerPoint aqui, eu vou ficar na Bíblia, mas acompanhe comigo a leitura. João capítulo 19 é o momento em que é a crucifixão de Jesus ali e tem alguns personagens na cruz ali, né? João, Evangelho de João, capítulo 19. Eu vou ler a partir do verso 25. João 19, verso 25. Quem puder me acompanhar, tá? Fiquem à vontade. Eu vou acelerar, eu vou ligar a velocidade 2.0 aqui por causa do tempo, tá bom? Mas eu vou tentar aí ser sucinto. Muito bem, na minha versão diz assim, ó. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o teu filho, né? É uma cena bem marcante, né? Verso 27. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. É um momento que era para ter muitos ali, muitos seguidores na cruz de Jesus, mas só estava ali a mãe, algumas mulheres corajosas, né? Você vê que as mulheres sempre estão aí nos momentos difíceis, né? E estava o João, o jovem João, né? Por volta dos seus 17 anos ali, ao pé da cruz, enquanto outros grandes, né? Os discípulos, Pedro e tantos outros, fugiram, né? Então o que eu quero que vocês entendam é que houve no cenário ali no Novo Testamento uma certa decepção, desapontamento, eu queria mencionar isso, de que os discípulos imaginavam, criaram uma expectativa de um Messias imperador, de um Messias realmente que teria o seu reino aqui na Terra, que tiraria o imperador do trono e se colocaria no lugar, né? Alguns acusam Judas aí pelo que ele fez, né? Eu vejo que Judas ele teve uma grande decepção com Jesus, né? Porque ele criou na cabeça dele um Jesus que era todo poderoso e que poderia resolver os problemas ali de Jerusalém, né? Então ele dá uma forcinha para o ministério de Jesus, ele dá um empurrão para o ministério de Jesus ao vendê-lo, né? E depois ele sente o remorso que sentiu e acaba tirando a própria vida, né? Lembrando que o maior pecado de Judas não foi o suicídio, tá? Foi não confiar que Cristo poderia o perdoar. E talvez eu e você aqui é, não estamos vivendo como Judas, né? Achando que nosso pecado é tão grande que Deus não pode nos perdoar, né? Possamos fazer como Pedro, né? Pedro entendeu o amor de Cristo, pediu perdão e foi restaurado, né? Muito bem. Então houve uma decepção. Até um verso, se não estou enganado, em Malaquias
que diz que feriria o pastor, Deus feriria o pastor e as ovelhas seriam dispersas. Né? Houve um desapontamento, houve uma decepção. As pessoas não estavam ao pé da cruz. Né? Depois disso, nós temos aí, agora volte ali para Mateus capítulo 28, na sua Bíblia aí, Mateus 28, eu vou fazer menção desse texto porque é muito importante. Mateus 28, verso 18, nós temos o que nós conhecemos como a grande comissão, né? Que não era tão grande assim, né? Por volta de 100 pessoas, né? Se pensar hoje na questão do cristianismo, não é tão grande assim, né? Mas enfim, a grande comissão. Jesus reúne os seus discípulos depois desse desapontamento, aí pode dizer assim, e Cristo dá a eles uma mensagem. Dá a eles uma mensagem. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Houve uma decepção, Jesus depois volta e aparece a eles, reúne eles e aí dá um propósito de vida para eles. Fala, fiquem em Jerusalém, né? Em Atos diz, fiquem em Jerusalém, vai descer poder sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. Aí dá certo o que está escrito em Mateus 28. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, e portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando o nome do Pai, do Filho e do Espírito, batizando-os, né? E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que Jesus dá um propósito para esse grupo. Um grupo que estava desanimado, né, que agora revive a motivação, porque agora tem um propósito, uma missão. Essa grande comissão aqui eu vou chamar de ide evangélico. Todo cristão que aceita Jesus participa desse ide evangélico. E eu quero colocar também um asterisco bem importante aqui. Né? Esse ide evangélico é mandamento de Deus. É mandamento de Deus. E tudo que é mandamento, quando a gente quebra mandamento, é o quê? Pecado. Né? Pecado. Então perceba que mandamento de Deus, quando quebra, é pecado. Se Jesus pediu para que a gente faça discípulos e a gente não tem feito discípulos, nós estamos não fazendo a grande comissão, mas estamos praticando a grande omissão, né? Oi, filha, minha filha acabou de invadir o escritório aqui. Meu amor, vai lá com a mamãe, filha. Papai tá falando com os amiguinhos. Eu não consigo achar ela. Não consegue achar ela? Ela tá lá fora, filha. Gente, me perdoe aí, porque combinei com a minha. Que agora é a hora dela tomar o banho dela. Olha lá os nossos amiguinhos, filha. Olha lá, dá oi pra eles. Oi. Oi. Olha lá, todo mundo, olha lá. Oi. Oi. Oi, tudo bem? E aí, vai lá com a mamãe, tá? Encosta a porta. Tá? Já não é a primeira vez que ela faz isso, viu, gente? Mas enfim, Jesus dá um propósito para eles, e falei para vocês que quando a gente não cumpre esse propósito é um pecado. E eu tô para dizer para você que hoje nós estamos vivendo essa omissão. Né? A gente muitas vezes confunde pregação do evangelho com discipulado. Né? Quem sabe um dia a gente pode falar sobre esse assunto, né? A diferença de pregação do evangelho com discipulado, porque nem sempre quando você prega o evangelho você faz discípulos, nem sempre quando você discipula, não, e toda vez que você discipula você prega o evangelho, né? Mas esse é um outro assunto. O importante notar aqui é que Jesus dá um propósito para eles, uma missão, esse ide evangélico. Esse ide evangélico é para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, têm o compromisso de ensinar todas as coisas que Jesus ordenou, ok? Então isso nós encontramos ali no início da igreja primitiva. Essa aqui que tem essa mensagem do ide evangélico. É simples, né? O reino de Deus, a graça, a salvação pela fé, né? É chegada a hora do reino, né? Então essa é a mensagem principal do ide evangélico. A graça, a salvação em Jesus, o reino de Deus é chegado. Ok? Estão comigo aqui? Beleza? Vamos continuar o raciocínio agora? Agora vá para Apocalipse capítulo 10. Vamos viajar um pouquinho no tempo. Depois de Mateus aí, mais uns 50 anos no tempo, nós chegamos então em Apocalipse, né? Que não foi o último livro a ser escrito, né? Provavelmente foi o Evangelho de João. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, podemos dizer que é um parênteses, né? Posso dizer assim, é um parêntese dentro do Apocalipse. Se a gente for olhar o livro de uma forma integral, né, inteira, imagine o Apocalipse 10 como um parênteses, tá? É um parênteses, tá? E nesse parênteses tem algumas informações importantes, né? Quando você lê os primeiros versos, eu não vou ler, mas vou citá-los,
diz lá que um anjo poderoso, né, levanta a mão para o céu e faz um juramento, né? E esse juramento é pelo céu, pela terra, e diz que o tempo não há mais demora, né? Ou seja, já está se cumprindo a promessa, né? Que é realmente a consumação dos séculos, né? Muito bem. E aí João escuta uns 7 trovões. Pá, imagina o barulho que é feito, né? E João, só que João entende os 7 trovões. E João vai escrever os 7 trovões, né? E Deus fala assim: opa, amigão, essa mensagem é só para você, né? E a gente fica curioso, o que será que Deus revelou para João, né? E é interessante que tem alguns amigos na internet aí que acabam revelando esses 7 trovões, né? Outro dia eu vi um vídeo sobre isso. Falei assim, nem João teve autoridade, né? E nem contou para nós. Tem gente atrevida relatando o que são os 7 trovões, né? Mas enfim, não sabemos o que é. Aí acontece o seguinte, gente, tem uma cena interessante. João vê esse anjo segurando um livrinho, tá? A gente quando pensa em livrinho, a gente está pensando em um livro pequeno. Existe um livro e livrinho, né? A gente pensa no livrinho. Mas o termo aqui, livrinho, é mais ou menos assim. É parte do livro. Imagina um livro, e quando se fala livrinho, está falando da parte do livro. Então é um pedacinho do livro, né? E alguns estudiosos, né, e eu compartilho dessa ideia, daquele livro que Jesus pega da mão do Pai, né, que contém toda a história do mundo, né, aquele livro selado por 7 selos, né, no capítulo 5 de Apocalipse. Esse livrinho faz parte desse livro, então é chamado livrinho. Tá? E é uma referência aos cumprimentos ou o próprio livro de Daniel. Tá? Então, no capítulo 10, nós temos aqui um momento de cumprimento, né? De profecia. O tempo do fim é chegado, é o momento desse livrinho ser de alguma forma devorado pelos habitantes da terra, né? E é o que acontece aqui. Quer ler comigo? Vamos lá. Estou em Apocalipse capítulo 10, vou ler agora o verso 9. Diz assim, ó: Fui, pois, ao anjo dizendo que ele me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. Gente, eu vou ter que ligar o ventilador aqui porque tá calor aqui. Muito bem, então vamos lá. A cena é interessante, né? A cena é simbólica, né? Mas João, como estava em êxtase, nós entendemos que ele literalmente ali em espírito, ele pegou realmente o livro, comeu, sentiu doce, mas depois veio o amargo no estômago, né? Nós cremos que esse é o momento onde as pessoas começaram a devorar a Bíblia, mais em especial o livro de Daniel. Lembra no capítulo 12 que o anjo pede para Daniel selar o livro, que só no tempo do fim ele seria aberto, né? Então, olha só que interessante, em 1763, se não estou enganado, Isaac Newton lança um livro, Comentários sobre Daniel e Apocalipse. É bem conhecido. E é interessante que esse livro você vai encontrar assim coisas pontuais, coisas importantes. Isaac Newton conseguiu ver Daniel de uma forma impressionante, porém limitada. Só que a gente vai ter maior compreensão do livro de Daniel depois do tempo do fim, que nós conhecemos, que é o ano 1798. Né? A partir de então, a leitura e o estudo e a compreensão de Daniel ela é mais acessível ou mais fácil a compreensão. É como se Deus, num tempo certo, tirasse as escamas dos olhos dos estudantes. Né? E começa-se várias pessoas pelo mundo, né? Escrevendo sobre Daniel e Apocalipse, chegando a conclusões assim fenomenais. Né? Um deles nós conhecemos que foi o Guilherme Miller, né? O William Miller, que ele chegou a uma conclusão que Jesus voltaria entre o ano de 1843 e 1844. Né? Depois aparece Samuel Snow, né, dando mais precisão, uma data, até que Miller acaba aceitando a data, e a data estava certa, 22 de outubro de 1844, né? E essa mensagem era maravilhosa, e muitos abraçaram essa mensagem e essa fé, né, da volta de Jesus. Então veio aquilo que todos nós sabemos que foi o grande desapontamento, né? Jesus não voltou. A data estava correta,
porém o evento não estava, né? Era um outro evento. A purificação da terra não era com a volta de Jesus, mas o que seria purificado era o santuário celestial. Então surge aí um movimento adventista e o movimento adventista do sétimo dia, que somos nós, né? Mas voltando para o texto, eu queria que vocês olhassem o detalhe. Quando João sente a mensagem, né, que ele devora a palavra, né? Ele devora o livrinho, Daniel, né? É essa experiência que os mileritas teriam, né? Interessante que no verso 11, depois que ele sente um amargo no estômago, o anjo diz assim, ó: então me disseram, é necessário que ainda, ou seja, está acontecendo algo profético, está acontecendo algo importante, mas ainda falta alguma coisa. Entende isso? Então é necessário que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Muito bem. Vamos lá. Voltando o raciocínio lá do tempo de Jesus. Os discípulos tiveram uma decepção. Jesus reúne o povo, dá um propósito para eles e um id, chamado id evangélico. E a igreja primitiva foi cumprindo a sua missão. Agora, no tempo do fim, há uma grande decepção. Jesus não volta, não era isso, né? Mas houve um desapontamento. Só que o movimento adventista, Deus, através da revelação, do dom de profecia, Deus reúne um povo e agora dá uma mensagem para eles, né, no tempo do fim. Dá um propósito para esse movimento no tempo do fim. Tá? E aqui que eu queria que você fizesse o paralelo, né? A diferença entre o id evangélico lá no tempo da igreja primitiva e agora o id profético. Tá? O id profético. Nós vamos falar dessa diferença aqui. Tá? Olhando para o texto de Apocalipse 10, 11, você não tem a mensagem. Ele fala assim, ó, ainda tem que profetizar. Não chegou o fim. Quer dizer, chegou o fim, mas não terminou. Tem algo para acontecer ainda, que é falar sobre isso, né? Se nosso celular, se nossa Bíblia, né, tivesse um touchscreen, né? Sabe no celular quando você vai dar um zoom, você não faz assim, ó? Assim, né? Imagina agora você colocando na Bíblia, se tivesse um touchscreen, no verso 11, se você fizesse assim, sabe que capítulo e versículo apareceria? Valendo o carro do pastor Sérgio que vai chegar aí. Que capítulo e versículo apareceria se eu fizesse um zoom no verso 11 aqui? Apocalipse, capítulo 14, verso 6 em diante, que tem a mensagem. É a mensagem. Bora lá então? Vire algumas páginas aí. Apocalipse 14. A partir do verso 6, nós temos o que nós chamamos de id profético. É a mensagem para o tempo do fim, ou a mensagem presente, né, para o tempo do fim. Entenda, nós adventistas, nós temos que proclamar o id evangélico. Né? Eu vou ilustrar mais ou menos aqui para você entender. Olha só, qual é a principal mensagem dos adventistas? Vou dar 4 opções para você. Vamos pensar aí. É falar sobre a volta de Jesus? É falar sobre a salvação pela fé? É falar sobre o juízo ou nenhuma das anteriores? Qual é a principal mensagem dos adventistas? Se você respondeu a opção C, o juízo, você acertou. Como assim, pastor? Vocês vão entender o detalhe aqui. Veja, os batistas, os assembleianos, os presbiterianos, né, e tantos outros evangélicos estão pregando sobre a volta de Jesus. E está certo. Deixa eles pregarem, eles têm que pregar sobre a volta de Jesus. Né? Isso é profético, né? Posso dizer assim, né? Os nossos irmãos evangélicos também estão pregando sobre a graça, sobre a salvação pela fé, e está certo. E eles continuem pregando. Mas, queridos, não existe nenhum grupo evangélico, nenhum grupo protestante que esteja falando do juízo. Porque Deus não confiou a mensagem do juízo para os presbiterianos, para os batistas, para os assembleianos. Deus confiou a mensagem do juízo para o movimento adventista do sétimo dia. Entende? Então, eu e você, quando pregamos sobre o juízo, nós pregamos sobre a volta de Jesus. Olha o detalhe. Quando eu prego sobre o juízo, eu prego sobre a graça, né, de um Deus de amor, porque juízo para o salvo é uma referência a um Deus de amor. Né? Deus é amor, por isso que ele é irado. Ele é irado porque ele é amor. Né?
Quando eu prego sobre o juízo, eu estou falando sobre a salvação pela graça, pela fé. Entende? Então, nós adventistas, nesses últimos dias, nós temos uma mensagem complementar e importante. Enquanto o povo está anunciando uma mensagem, nós estamos anunciando a cereja do bolo. Deus confiou para nós essa mensagem importante para os últimos dias. Não porque nós somos importantes, não porque nós somos melhores, mas porque Deus escolheu nós para esse serviço, né? Ok? Estão comigo aqui, gente? Dá um sinalzinho aí, tudo certinho. Tô falando rápido, tá bom? Beleza? Ok. Então, beleza. Agora vamos falar rapidamente das mensagens. Veja, eu fico assim, às vezes, com medo, né? Ou acho estranho, né? Porque a gente fala das 3 mensagens angélicas, 3 mensagens angélicas. Não, pregar as 3, eu vejo às vezes pastores falando de 3 mensagens angélicas, né? Mas é triste que muitos não sabem de cor ou não entenderam ainda o que são as 3 mensagens angélicas que eu tenho que pregar. Se é a nossa mensagem principal, o carro-chefe, deveria todo adventista saber isso, ok? Então acompanhe comigo, nós vamos ler a partir do verso 6 do capítulo 14 e vamos tentar tirar algumas coisas aqui de cada mensagem, né? O suprassumo, né? Muito bem, diz assim na minha versão, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem. E agora eu quero que você entenda como um marco temporal. Quando foi dada a primeira mensagem angélica? Em 1844, no outono de 1844, começa a se dar essa primeira mensagem. Por quê? É a mensagem do juízo. Começou então o juízo investigativo, o juízo dos mortos. Tá? Então nós temos uma data para esta mensagem. E é interessante aqui que diz que esse anjo, esse mensageiro, ele voava. Né? Voar na Bíblia é símbolo de velocidade, é uma mensagem urgente. Diz que tem um evangelho eterno, né? Aqui nós podemos entender de 2 maneiras, né? Eterno como um tempo, eterno no sentido de que sempre existiu o desejo de Deus salvar o ser humano, porque evangelho nada mais é do que Deus salvando a criatura, né? E podemos entender que eterno no sentido de completo, íntegro, né? Não há mudanças, né? De Gênesis a Apocalipse, Deus salva de uma única maneira, entende? Então é um evangelho eterno. Então nós que temos que ensinar todas as coisas que Jesus ordenou, também temos que ensinar sobre as 3 mensagens angélicas, sobre a chegada do juízo. Tá? Outros detalhes que dizem aqui, ó, diz que temos que pregar para todas as nações, né? Tudo que é lugar, né? Incluindo os meus vizinhos, tá bom? E parentes, tá? Não é só pensar nas nações, mas tem que incluir os parentes e os vizinhos, né? Muito bem. Outro detalhe aqui, a mensagem em si fala assim, ó, temer a Deus, né? A palavra aqui, se eu não estou enganado, é phobis, né, no grego, que é realmente temor, é medo, né? E veja, esse medo não é um medo a ponto de tirar de mim a alegria da salvação, é o medo no sentido de temor e respeito e também medo, né? Porque eu lembro que quando era moleque, né, eu tinha medo do meu pai. Eu sei que a comparação é bem tosca e longe desse medo que está aqui. Mas eu quero que vocês entendam. O fato de eu ter medo do meu pai como sendo uma autoridade implicava que eu freasse as minhas rebeldias. Entende? Então o fato de eu saber que eu vou prestar conta com Deus irado, isso faz com que eu tenha um senso de temor de não praticar a maldade. Entende? Então esse medo é proteção. Tá? Então, temer a Deus e dar-lhe glória. Glória para nós muitas vezes é subjetivo, né? É uma luz, alguns falam uma luz, né? Mas há vários textos na Bíblia, inclusive em Apocalipse 18, que glória está ligada ao caráter. Então, quando eu dou glória a Deus, é como se eu estivesse refletindo o seu caráter a Ele, né? Porque tudo vem dele e tudo é para Ele. Entende? Então glória aqui é no sentido de caráter, de transformação. Eu temo Ele e em mim há o caráter dele. Eu revelo o caráter dele, né? Muito bem. Vocês estão percebendo que eu estou na velocidade 2 aí, tá? Se tiver muito rápido, vocês falam para mim, tá bom? Tá?
Muito bem. Olhando para o texto aqui, ó. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui, então, nós já temos uma data. Coloca na sua cabeça. No outono, né? 22 de outubro de 1844, tá? Agora, olha que interessante. Diz assim, ó. Olha o seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira palavrinha aqui, adorar, já para nós já tem uma conotação muito ampla, tá? Por quê? Eu quero que vocês entendam que na década de 1800 ali, nós temos ali várias ideologias surgindo, né? E só lembrando que a Revolução Francesa, o Iluminismo está em alta, o positivismo está em alta, né? O ser humano agora, ele é o dono do mundo, ele é através da sua inteligência, do seu pensar, da sua razão, ele vai resolver os problemas do mundo, né? Então surge o que nós conhecemos do ateísmo moderno, né? Também surge o espiritismo moderno. Também estamos vivendo um momento em que Engels e Marx estão ali desenvolvendo as suas teses, né? Nós temos ali várias, temos o Charles Darwin também com a produção do livro, apesar de ser um pouquinho mais tardio, mas já está se falando sobre a evolução das espécies. Então veja, o fato dessa mensagem chamar a gente para o juízo e para uma adoração, isso implica de que eu devo me direcionar àquilo que é importante, né? E que existe um Deus. É por isso que é adorar aquele que. Quem eu devo adorar? É um Deus criador. O do céu, da terra e do mar, né? Vamos parar por aqui. Essas três partes aqui, terra, céu e mar, é uma referência muito clara ao sábado do Senhor. Por que o sábado, né? Porque ali é revelado que existe um Deus criador. Estão entendendo? O assunto é o mesmo. Adoração a um Deus criador. O sábado fala de adoração a um Deus criador. Olha a ponte. Enquanto o mundo está falando de iluminismo, racionalismo, evolução das espécies, né, ateísmo, né, a mensagem para o seu tempo é para adorar um Criador. Ok? E o detalhe desse texto é fontes das águas. Por que fonte das águas, né? Porque é uma referência ao juízo que aconteceu no dilúvio. O dilúvio foi uma espécie de juízo. Então tem total ligação aqui, fonte das águas, com o juízo que acontece lá no dilúvio. Ok? Então, resumindo a primeira mensagem. A primeira mensagem é fazer com que o povo entenda que já começou o acerto de contas com Deus Criador. E que nós devemos voltar a nossa adoração não para as coisas, não para as ideologias, mas para aquele que criou a terra e que trará juízo sobre essa terra. Entende? É uma mensagem assim, é uma mensagem de graça. Porque quando você anuncia um perigo para alguém, você quer que a pessoa não caia no perigo, não caia na tragédia, né? Então é um anúncio de graça. Então a primeira mensagem angélica é um anúncio de graça, chamando um povo para adorar o Criador. Ok? Então comigo? Beleza? Ok, beleza. Vamos lá. Agora nós vamos para a segunda mensagem, né? A segunda mensagem é um verso bíblico, simples, porém o mais, posso dizer para vocês, o mais denso. O mais denso, por incrível que pareça. Vamos lá então? Diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo. Perceba o detalhe, o primeiro anjo grita em grande voz. A palavra grande voz ali no grego é a palavra megafone. Megafone, tá? Só que a segunda mensagem aqui não aparece com megafone, com grande voz. Vocês vão entender por quê, tá? Ela apenas menciona, ela fala assim, ó: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem é apenas uma constatação de algo que vai acontecer. Mas como assim? Que mensagem doida é essa? Então olha só, vamos tentar explicar. Lembra do touchscreen? Lembra que você fez assim no capítulo 10, verso 11, veio parar aqui? Se você fizer a mesma coisa na tua Bíblia aí, se tivesse de forma digital, né? Se você fizer assim no verso 8, sabe quais capítulos apareceriam aí na sua Bíblia? Capítulo 17 e capítulo 18 de Apocalipse. Porque no capítulo 17 vai dizer por que Babilônia cai, e no capítulo 18 vai dizer como Babilônia cai. Então por isso que eu falei para vocês, a mensagem é pequenininha,
porém é a mais profunda e densa que nós temos. Tá? Por isso que aqui é mencionado apenas um verso, porque depois a revelação, né, Deus vai revelar para João 2 capítulos para explicar somente essa mensagem aqui. Ok? Então vamos lá, vamos tirar algumas conclusões aqui. Essa segunda mensagem, a perguntinha é: quando começou a ser dada? Quando começou a ser dada? Essa é uma mensagem acumulativa. Depois de 1844, começa a ser dada esta queda de Babilônia. Mas ela não caiu ainda. Ela está no futuro para nós. Tá? Mas ainda hoje eu estou pregando a queda dela. E eu vou explicar isso para vocês agora. Tá? Na Bíblia nós temos no passado, em Daniel capítulo 10, não estou enganado, capítulo 10, é isso, capítulo 10, capítulo 6. Agora fugiu a cabeça. Enfim, nós temos a queda da Babilônia literal, a cidade. Né? O Ciro, o comandante, ele então tem uma estratégia, ele seca as águas da cidade e ele consegue então invadir a cidade sem que ninguém perceba e toma a cidade. E Babilônia naquela noite cai. Tá bom? Você precisa entender o que é Babilônia. Babilônia, gente, não é uma religião. Tira isso da tua cabeça. Babilônia não é uma religião, não é uma igreja. Babilônia é um aglomerado de crenças e de crenças. Vou dar um exemplo. Babilônia, Nabucodonosor, que foi o grande conquistador, ele tinha uma forma de governo. Qual é a forma de governo de conquista? Ele chegava em um local, ele pegava aquilo que era de melhor, tanto na tecnologia, né, engenharia, arquitetura, enfim, tudo que é tipo de melhor de mão de obra, inclusive os filósofos e também os sacerdotes. Tudo que era de bom, Nabucodonosor pegava e levava para Babilônia. Por isso que aconteceu, né? Daniel era o melhor, era nobre, inteligente, sábio, foi levado para Babilônia para atender o rei no palácio. E por isso que lá no capítulo 2 de Daniel você vai ver várias religiões juntos. Então, Nabucodonosor, ele concentrou na cidade de Babilônia várias crenças, porque imagine só, um conquistador, ele quer atacar uma certa geografia, e ele fala assim, como que eu vou atacar? Deixa eu saber como que o pessoal pensa. E ele então tinha lá pessoas de outros reinos que conheciam aqueles reinos, que sabiam da sua cultura, da sua religião. Então era fácil para ele. É como se ele tivesse uma biblioteca no palácio, né, de pessoas. Era um Google para ele poder consultar todas as nações. Então assim, era uma forma que ele usou para ter poder, né? A Babilônia dos últimos dias, gente, como eu falei, não é uma igreja, não é uma religião, mas é um ajuntamento de crenças. Dentro desse ajuntamento de crenças, existem vários valores, né? E tem cristianismo, tem hinduísmo, tem todas as religiões. É um ajuntamento. Não que eles pensem iguais, não pensam iguais, mas eles têm uma coisa em comum: a união, a paz, o ajuntamento. Né? Agora, quando você olha para o texto de Apocalipse 14, verso 8, diz que ela vai cair novamente. Ela caiu no passado, caiu. Aí diz assim: caiu a grande Babilônia. A Babilônia no passado caiu. A do futuro vai cair. E como que ela vai cair? Como que ela vai cair? Se você observar na mensagem, diz que Babilônia tem um cálice, né? E ela dá do seu vinho, da sua prostituição para as nações. E olha só a contrafação. Enquanto Babilônia dá um vinho para embebedar, enganar as nações, é uma contrafação do vinho, né, do sangue de Cristo, que é dado para as nações para purificar as pessoas. Estão entendendo? Deus trabalha com a verdade. Satanás vai trabalhar com a mentira, o engano. Então, esse cálice que essa Babilônia tem dado para nações são crenças e costumes mentirosos que enganam as nações, né? Porque a palavra prostituição, tudo que a gente, o que é uma coisa prostituída? É algo que era verdade e foi mudado e se tornou mentira, né? Então olhando para nós aqui, ó, olhando para mim aqui, ó, quais são as mentiras que Babilônia tem dado às nações para enganar as nações? Vamos lá? Alma, Opa, ouviu uma aqui? imortalidade da alma, Perfeito, irmão.
Perfeito. Imortalidade da alma. Ah, você morre? Não, não, não. A tua alma não morre, né? E aí ajunta não só os protestantes que creem nisso, mas também os espíritas, né? Que mais? Que mais mentiras que Babilônia, esse ajuntamento de crenças, tem enganado as nações? Mas somos frutos de um acidente biológico, talvez? Ah, ok, o ateísmo, né, que hoje em dia tem dado de alguma forma um certo. Apesar que hoje em dia o ateísmo é modinha, né? Modinha dos jovens aí, né? Mas enfim, é uma filosofia, uma ideologia que traz um certo tipo de conforto racional para muitos, né? Os dons proféticos, né? O dom de profecia, o falso dom de profecia, o falar em línguas, o mover do espírito, que isso não é bíblico, né? Mas traz uma sensação positiva para muitos, né? O descanso do falso dia do sábado, né? É o domingo, não é assim? Então veja, existem Então, várias mentiras. Oi? a intercessão não estava Isso, né? acontecendo. Muito bem, muito bem. O pontífice, né? A ponte, né, que liga o homem ao céu é o bispo de Roma, né? Isso é uma mentira. Então perceba que esse cálice está cheio de imundícies, né? Como diz no capítulo 17, né? É tudo mentira. Agora vem um detalhe. A Babilônia está pregando mentiras. O povo remanescente dos últimos dias prega o que, gente? A verdade, o evangelho eterno, né? Então, como que Babilônia vai cair? Quando eu e você, cheios do Espírito Santo, anunciarmos a verdade para o tempo do fim. Só então Babilônia será desmascarada e ela vai cair. Entendeu o detalhe? Não é pela força, mas é pelo meu espírito. Eu podia até ouvir um amém assim poderoso entre Amém. vocês, né? Amém. Então veja, a nossa luta não é contra esse governo, não é isso, é cumprir a missão. É cumprir, é pregar o evangelho, porque quando a gente prega prega a verdade, a mentira cai por terra. Então não adianta a gente atacar o mentiroso. E aqui é um detalhe para nós cristãos. Não adianta atacar o mentiroso, o pregador mentiroso. Ataque a mentira, falando o quê? A verdade. Entendeu? Muito bem. Que mais que eu posso falar aqui? Então, é só esse detalhe. Entenda então que o verso 8, que é a segunda mensagem angélica, que nós temos, qual é a mensagem? É dizer que essa Babilônia, esse ajuntamento de falsas crenças, né, estão pregando mentiras. Então, como que a gente vai derrubar essas mentiras? Pregando a verdade. Agora, um detalhe muito importante. Vá comigo no capítulo 18. Você precisa ler isso comigo, tá? Porque o capítulo 18 diz como Babilônia cai, tá? No capítulo 18 tem uma coisa muito linda, ó, verso 1. Capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Lembra do anjo do capítulo 10? Ali a gente falou que é Jesus, e é Jesus. Agora, que anjo é esse do capítulo 10? Que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com o quê? Com a sua glória. Nós cremos que esse anjo todo-poderoso que desce, que ilumina toda a terra com a sua glória. E lembra que eu falei que glória é o quê? Caráter. É a chuva serôdia, é o derramamento do Espírito Santo que cairá sobre mim e sobre você. E nós vamos proclamar as verdades com todo o poder. E Babilônia vai cair, porque vai ser desmascarada. Amém? É o derramamento. Por isso que vem um convite no verso 4, né? 18, verso 4. Ouvi outra voz dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, na segunda mensagem angélica, ainda com o derramamento do Espírito Santo, ainda existe graça, tá, gente? Jesus está no santuário celestial. Ainda existe oportunidade de salvação. Enquanto Deus está derramando o Espírito Santo sobre o seu povo está pregando e o Espírito está trabalhando no coração dos ímpios para voltarem ao Senhor, ok? Então, essa segunda mensagem angélica ainda não se cumpriu na sua ênfase, no seu clímax. Que o clímax é quando a chuva serôdia cair sobre nós, ok? Vamos para a última, que é a maior mensagem, porém é a mais simples, por incrível que pareça. É a maior, mas é a mais simples. Volte lá, capítulo 14, a partir do verso 9. Olha que interessante. Diz assim, ó.
Seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Né? A gente só teremos grande voz na segunda mensagem quando o Espírito Santo descer sobre nós. Entende? Mas aqui nós já temos o Espírito Santo, capítulo 14, verso 9. Seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Bom, vamos lá, vamos tentar explicar aqui. A terceira mensagem angélica, o Espírito Santo já está atuando poderosamente no seu povo, né? Então, o último convite à Terra é uma ameaça, entenda isso. E olha que interessante, quando um homem, um ser humano, te ameaça, é porque ele quer fazer o mal para você. Quando Deus te ameaça, é porque ele quer o melhor para você. Entendeu? Esta ameaça que é apresentada para nós aqui no capítulo 14, né, a última mensagem, essa ameaça é algo muito importante, né? Então, se você adora a besta e a imagem que aparece lá no capítulo 13, né, você recebe a marca. Né? E se você receber a marca, e essa marca só é recebida para aquele que se submete à besta, à Babilônia, né, diz o texto que esse vai receber a cólera de Deus sem mistura do cálice da ira de Deus. Né? Vamos entender por partes aqui. Veja, lembra novamente o cálice aqui, né? Agora é do vinho da ira de Deus. Durante toda a história do cristianismo, Deus já derramou a ira sobre as nações, mas sempre com uma mistura de misericórdia. As 7 pragas, elas são símbolos da ira de Deus sem misericórdia. Então, o último chamado de Deus, o último convite de Deus a esse mundo é para que eles evitem a cólera que vai cair. Tá? E qual é a maneira de eu não receber a cólera, a ira de Deus? É eu aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. Né? E olha que interessante. Diz o seguinte, ó. Tem alguém me ligando aqui. Lembra Jesus no Getsemane? Jesus, ele ora. Lembra da primeira oração dele? Ele fala assim: Senhor, se possível, faz o quê? Afaste de mim o quê? O cálice. Mas seja feita a tua vontade. Depois Jesus ora de novo: Senhor, se possível, afaste de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade. Na terceira vez, Jesus já entendeu. Porque o silêncio de Deus, e muitas vezes na nossa vida, é uma resposta. E Jesus entendeu que Deus não poderia poupá-lo, porque Jesus deveria receber a cólera de Deus. E eu queria agora ampliar o seu conceito de cólera de Deus, tá? De uma maneira mais simples, mais rápida aqui. Muitas vezes a gente liga a cólera de Deus, ira de Deus, com sofrimento físico. E realmente vai acontecer. O sofrimento físico vai ter sobre os ímpios, né? As pragas estão aí para dizer isso. Mas o maior sofrimento que as pessoas receberão, que eu entendo que é a cólera de Deus, é a separação do Criador com a sua criatura. Na cruz do Calvário, Jesus não falou: Senhor, está doendo demais. Não foi isso que ele falou. Mas você lembra a frase, né? Deus meu, por que me desamparaste? Eu vou ser sincero para vocês. Eu tive uma fase muito difícil no meu casamento. Né? Eu amo muito a minha esposa, amo demais. Só que eu estava doente, depressivo, nem eu sabia que estava doente, nem ela também entendia que estava doente. E aconteceram tantas coisas que eu não enxergava os meus erros, né? Realmente eu estava muito mal. E ela chegou a pedir o divórcio para mim. Eu como um pastor, imagina. E só o fato de saber que uma pessoa que eu mais amo nesse mundo, que me quer o meu bem, não estaria mais ao meu lado, isso criou um buraco tremendo no meu coração. E eu consigo imaginar o que uma criatura vai sentir quando não sentir mais a atuação do Criador. Foi o que Jesus sentiu. Porque o pecado fez separação entre Deus e Jesus. Então,
Não pense apenas num sofrimento físico. Vai acontecer. Mas o sofrimento maior vai ser a dor da separação do Criador para a sua criatura. Ok? Porque na cruz do Calvário, Jesus suportou as 7 pragas por mim e por você. Então não precisamos receber as 7 pragas, né? Porque Jesus já o fez por mim. Louvado seja Deus por isso, Jesus por isso, né? Tá bom? Outro detalhe aqui. Existe uma simbologia que até no meu canal eu explico sobre esse tormento do século dos séculos, fumaça, né? Aqui essa fumaça que sobe pela eternidade é uma comparação com as orações dos santos que subiam no altar. Lembra lá que são as orações, a intercessão dos santos que Deus ouve? Essa fumaça vai subir pela eternidade, mas Deus não vai ouvir. O tormento, Deus não vai ouvir. E o tormento aqui, esse sofrimento físico, né? É enquanto houver matéria, a gente entende que vai ser uma aniquilação. Eles vão sofrer, vai queimar, mas porém a consequência será eterna. Deus nunca mais vai se lembrar daquelas criaturas rebeldes que rejeitaram esse amor e essa graça. Entende? Agora olha que interessante. Durante a pregação do Evangelho, durante a pregação do ide profético, muitas pessoas estarão morrendo, muitos fiéis. Olha o verso 12, diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Só que o verso continua no verso 13. E então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Entendam, durante essas 3 mensagens angélicas, muitos de nós, cheios do Espírito, estarão morrendo, por incrível que pareça. Por que, pastor? Interessante, nós temos por revelação profética que quando Jesus termina a intercessão no céu, acaba a intercessão, o Espírito Santo não atua mais sobre os corações humanos, né? O Espírito Santo agora é dedicação total para os salvos. Nesse momento, Ellen White diz que não haverá mais mortes dos salvos. Não morreremos mais. E olha, agora você vai entender por quê. Antes da intercessão terminar, Deus usará a nossa vida, mas também a nossa morte, para salvar outras pessoas. Haverá muitos mártires ainda. Só que depois que terminar a intercessão no céu, a sua morte não terá mais propósito. Então por isso que nós não morreremos e apenas aguardaremos o momento do retorno do Rei a essa terra. Então, queridos, o que eu queria deixar com vocês hoje? Nós, adventistas, somos privilegiados. E esse privilégio vem com uma grande responsabilidade. Estas 3 mensagens angélicas precisam ser anunciadas e vividas por nós. Primeiro temos que dizer que chegou a hora do juízo e temos que adorar um único Deus Criador. E que essas mentiras que estão sendo ditas, nós precisamos desmascará-las com as verdades bíblicas que nós temos. E a terceira mensagem: um Deus de amor não quer punir os seus filhos. Portanto, volte-se ao Senhor. As 3 mensagens angélicas que eu e você devemos proclamar. Agora eu queria ver as mãozinhas levantadas quando eu fizer 3 perguntinhas, tá bom? Então vamos lá. Quantos aqui entenderam que existem um id evangélico e um id profético? Quantos entenderam? Levanta a mãozinha, eu quero ver vocês. Entenderam? Beleza. Segunda perguntinha. Quantos entenderam que nós, adventistas, somos responsáveis? Deus nos chamou para, além de anunciar um id evangélico, que é a salvação pela graça, a volta de Jesus, temos o compromisso de pregar as 3 mensagens angélicas no tempo do fim. Quantos entenderam? Entenderam? Legal. E a última perguntinha. Quantos querem, pela graça de Deus, viver essas 3 mensagens no tempo presente? Quantos querem? Deus abençoe vocês. Ah, que bom. Eu oro nesse momento. O que vocês me dizem? Me orientem. Posso terminar com oração? Ou vocês vão cantar? O que vocês fazem? Só me orientem. Pode terminar a oração. Oi? Pode terminar a oração. Pode orar, Pode terminar? orar, sim. Pode Então vamos sim. orar. Feche os olhos.
Paizinho querido, obrigado. Obrigado porque a tua palavra ela preenche os buracos do nosso coração, né? Os vazios e as tantas dúvidas que nós temos. Louvado seja o Senhor por ter nos escolhido nesses últimos dias com uma verdade preciosa. Por favor, nos capacite, nos restaura e coloca na nossa boca a mensagem, o tom certo da trombeta. Abençoe esse grupo, esta igreja. Que o Senhor os ajude, os abençoe e que na liderança do pastor Sérgio também possam cumprir a missão que o Senhor confiou a eles. É o que lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, acho que eu fiquei no tempo aí, não sei, se eu passei um pouquinho, vocês me perdoam, tá bom? Eu tentei ser acelerado aí, tá? Bom.